Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Bons tempos! Mas antes, se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais e é muito importante para o nosso canal. Também ative o sininho das notificações para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então, valeu! Observação: este livro é o 10º da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Com o mutirão de limpeza acontecendo por lá, percebi que ia ter milhões de voluntários sedentos. Então Raul e eu enchemos um carrinho de mão com o máximo de mercadoria possível e seguimos ladeira abaixo. Na metade do caminho, o Raul falou que estava desidratado e precisava beber algo. Eu não queria parar, mas ele estava quase desmaiando. Então deixei ele pegar uma garrafa e anotei o valor para cobrar mais tarde. Quando a gente chegou no parque, parecia que a cidade inteira estava lá. Todo mundo estava dando duro e o calor era de rachar. Como bônus, a fonte tinha quebrado e as pessoas não tinham nenhum lugar para matar a sede. Eu e o Raul percebemos que íamos arrebentar de vender nosso produto. Infelizmente, a mamãe nos interceptou e perguntou o que estávamos fazendo lá. Respondi que a gente ia vender água fitness para quem estivesse disposto a desembolsar alguns trocados. Mas a mamãe falou que era de mau gosto lucrar em cima de voluntários que estavam sacrificando seu sábado para deixar o parque limpo. Argumentei que quem bebesse a nossa água conseguiria trabalhar em dobro, ou seja, a limpeza seria bem mais rápida. Enquanto eu discutia com a mamãe, as mulheres que estavam cuidando do canteiro de flores simplesmente saquearam nossa mercadoria. E antes que a gente pudesse fazer alguma coisa para impedir, derramaram nosso estoque inteiro como se fosse uma porcaria qualquer. Fiz uma continha rápida e percebi que um lucro de pelo menos 200 pratas estava sendo tragado pela terra. Mas as mulheres apenas voltaram a cuidar dos canteiros, como se não tivessem feito nada demais. Só que ainda dava para virar o jogo. Eu e o Raul pegamos as garrafas vazias e fomos até o riacho para reabastecer. Mas aí a mamãe resolveu interferir. Ela falou para a gente ajudar na limpeza e nos deu umas ferramentas de jardinagem. Expliquei que nós estávamos ali como homens de negócios e empresários de verdade não trabalham de graça. Mas antes mesmo de eu fechar a boca, o Raul já estava ajoelhado e plantando mudas. Eu tinha que dar no pé o mais rápido possível, antes de me envolver naquilo também, mas a mamãe tinha uma carta na manga. Ela falou que quando eu era pequeno, me levava ao parque todos os dias e que essa era a memória mais especial que ela guarda de nós dois. Ela me falou que se a gente não limpasse o parque, outras mães não iam poder ter esses momentos inesquecíveis com seus filhos. A mamãe sabe exatamente como me pegar. E foi assim que acabei varrendo folhas de graça, em vez de ganhar um caminhão de dinheiro. Inclusive o rastelo que ela me deu para trabalhar estava um lixo. Mas quando pedi outro, ela falou que todo mundo estava se virando com o que tinha. Demorei meia hora para juntar uma mísera pilha de folhas, para logo em seguida um bando de crianças passar correndo e destruir meu trabalho. Não me pergunte por que teve gente que levou os filhos para o mutirão, já que as crianças não ajudavam em nada. Na verdade, só ficavam causando. Uma hora todas estavam brincando numa carroceria lotada de adubo e alguém teve de retirá-las de lá. Na real, o próprio mutirão de limpeza estava totalmente desorganizado. Não tinha ninguém no comando e a coisa toda estava um caos. Tudo ficou ainda mais insano quando o ônibus lotado de adolescentes com uniforme laranja parou no estacionamento. Pelo que entendi, aquele pessoal estava cumprindo um tipo de pena alternativa por crimes como pequenos furtos e vandalismo. E eu até arriscaria dizer que alguns deles eram responsáveis pelas pichações no playground. Os caras do serviço comunitário estavam mais interessados em ficar bagunçando do que em ajudar. E eles estavam fazendo algumas coisas bem perigosas. E quando parecia que a coisa toda não podia ficar pior, apareceu um monte de vans e uma tropa de bandeirantes saiu delas. E as meninas estavam dispostas a trabalhar sério. Em 10 minutos, organizaram todos em equipes, sempre com uma bandeirante no comando de cada grupo. Minha equipe ficou responsável por varrer as folhas do playground, e a bandeirante encarregada do grupo devia ter uns 6 anos. É meio constrangedor admitir, mas para ser bem sincero, fiquei contente por elas terem aparecido e colocado todo mundo na linha. Sempre que vejo as bandeirantes envolvidas em algum projeto, fico bem impressionado. Há alguns meses,
A prefeitura decidiu montar uma horta comunitária, mas ninguém quis tomar a frente da coisa, e o projeto ficou abandonado. Daí as bandeirantes entraram em cena e fizeram tudo em uma única tarde de domingo. Diante disso, o que posso dizer é: se um grupo de meninos da minha idade fosse encarregado para fazer algo do tipo, não sairia coisa boa, principalmente usando ferramentas elétricas. Apesar de terem ido ao parque para trabalhar, as bandeirantes não perderam a oportunidade de arrecadar fundos. Elas montaram uma banquinha para vender biscoitos, e uma das primeiras pessoas a comprar foi a mamãe. Parece que ela mudou de ideia sobre vender coisas para os voluntários. Fiquei feliz que as bandeirantes estivessem no comando, mas elas puseram todo mundo para trabalhar mesmo. Depois de uma hora varrendo folhas, eu estava exausto e querendo ir para casa. Mas estava na cara que ninguém poderia ir, antes de pôr a última folhinha no saco de lixo. Outra pessoa do meu grupo que parecia estar no limite era o Frio, meu parceiro de lição de casa. Quando as pessoas perceberam que o Frio era muito inteligente, um bando de adultos começou a encher o saco dele, perguntando coisas que geralmente pesquisavam no celular. A cada meia hora, as bandeirantes se revezavam no comando dos grupos. Então, numa das trocas, notei uma brecha e aproveitei para fugir. Eu sabia exatamente para onde ir, o riacho. Quando eu era da equipe de natação no primeiro ano, o papai me deixava na piscina pública todo santo dia. Mas assim que ele ia embora, eu me mandava para o riacho e ficava por lá pegando lambaris. Sempre tomei o cuidado de voltar para a piscina, antes de o papai me buscar, e pulava na água no último minuto. Assim parecia que eu tinha nadado o tempo todo. Uma vez o papai chegou mais cedo para me ver nadar, e acho que me empolguei demais com os lambaris. Acabei chegando na piscina depois dele, e fui pego em flagrante. Hoje achei que poderia dar um pulinho até o riacho e voltar logo em seguida sem ninguém perceber. Mas 30 segundos depois de chegar lá, ouvi alguém no meio do mato. No fim, era o Frio. Ele me viu fugir do parque e resolveu vir atrás. Frio falou que não aguentava mais os adultos o azucrinando, e quando me viu sair, concluiu ser uma excelente ideia. Enquanto conversávamos, ouvi o som de alguma coisa grande se aproximando. Pensei que era um urso, mas para minha surpresa, era um dos caras do serviço comunitário. Eu conhecia aquele sujeito. Era o Billy Hotner. Ele costumava frequentar nosso porão durante os ensaios da banda do Roderick. Há um mês mais ou menos, ouvi o Roderick contando para um amigo que o Billy tinha sido pego roubando um pacote de balas de goma no mercadinho. Não fiquei nem um pouco contente por aquele cara ter me seguido até meu esconderijo. Falei para o Billy voltar para o parque, antes que todo mundo acabasse encrencado. Mas o Billy falou que estava fugindo para nunca mais voltar para o serviço comunitário. Depois começou a contar que quando era pequeno, a mãe dele costumava comprar um pacotinho de minhocas cítricas para ele dividir com o irmão. Mas o irmão não dava nenhuma para ele e engoliu o pacote todo. Billy disse que roubou no mercadinho, para finalmente ter um pacote inteiro de minhocas cítricas só para ele. Eu estava ficando bem sem jeito com aquela história toda, e torci para o Frio ser capaz de fazê-lo tomar um pouco de juízo. Só que o Frio começou a resgatar lembranças também. Ele resolveu contar que seus pais o faziam acordar às 5 da manhã, 6 vezes por semana para estudar geografia, e que nunca podia brincar, pois os pais dele consideravam isso uma perda de tempo. Aquilo tudo estava ficando um pouco exagerado demais para mim. Daí decidi que era melhor ficar só varrendo folhas, em vez de ouvir aquelas histórias. Então resolvi voltar para o playground. Nessa hora, a bandeirante líder do meu grupo apareceu do nada e me pegou de surpresa. Meu instinto me fez correr. O Frio e o Billy me viram fugindo e fizeram a mesma coisa, imediatamente. Mas a bandeirante tinha um apito, e quando percebi, a tropa toda estava na nossa cola, numa perseguição implacável. Comecei a correr mais depressa ainda. Quando me dei conta de que o Frio e eu poderíamos ter sérios problemas com a justiça por acobertar um foragido. Não sei se as bandeirantes têm autoridade para prender alguém, mas também não ia ficar ali parado para descobrir. Até onde eu sei, poderia ser uma ação que renderia a elas algum distintivo. Quando a perseguição começou, o Billy tomou a frente e o Frio e eu fomos atrás dele. Estava na cara que ele tinha experiência com aquele tipo de coisa, porque parecia saber muito bem o que estava fazendo. Depois de um tempo, conseguimos abrir distância das bandeirantes e quase não dava para ouvir o apito. Então paramos um minutinho para recuperar o fôlego. Billy falou que a gente precisaria repor as energias se quisesse continuar longe das bandeirantes.
Então ele sacou um pacote de bolacha recheada do macacão e dividiu entre nós 3. Melhor supor que ele pagou por aquelas bolachas. Se não for o caso, prefiro nem saber. Depois que comemos os biscoitos, Billy explicou que precisávamos tirar as roupas. Assim, se cães farejadores entrassem na perseguição, eles seriam despistados. Foi quando me toquei de que se esse cara não conseguiu nem roubar um pacotinho de minhocas cítricas, ele devia ser a última pessoa no mundo de quem eu aceitaria esse tipo de conselho. Percebi ter cometido um grande erro e comecei a pensar no jeito de escapar daquela situação. Então falei que a gente precisava se separar, porque assim a perseguição ficaria mais difícil. Mas o Frio falou que tínhamos que ficar juntos. Ele disse que a gente podia viajar o mundo inteiro em aventuras malucas e de repente até fazer parte de algum circo. Billy pareceu gostar da ideia, então eles começaram a discutir sobre quem ficaria com o dinheiro da venda dos direitos para o cinema se ficássemos famosos. Aproveitei a oportunidade para tentar escapar. Mas quando me virei para fugir, um monte de carros apareceu do nada. A mamãe estava no primeiro e as bandeirantes nos de trás. Por um instante, cheguei a pensar que o Frio fosse tentar uma fuga desesperada de última hora. Só que, por fim, toda aquela conversa de passar a vida fugindo foi por água abaixo. Pensei que a mamãe fosse ficar muito brava, mas ela parecia mesmo estar aliviada. Queria saber onde eu estava com a cabeça para fugir daquela maneira. Achei que o Billy ia se dar mal de qualquer jeito, e não valia a pena os 3 serem responsabilizados. Daí eu simplesmente pus toda a culpa nele. Me senti meio mal, mas sendo bem justo, a ideia de roubar as minhocas tinha sido dele. Não sei quanto tempo de serviço comunitário extra vão acrescentar a pena do Billy. Mas quando ele terminar de cumprir tudo, espero já estar na faculdade, do outro lado do país. A coisa mais louca de tudo isso foi a maneira como a mamãe descobriu onde a gente estava. Quando ela comprou o chip localizador via GPS para o porco, aproveitou e comprou um para mim também. Então eu vim andando com aquela coisa no cadarço do tênis durante 2 meses sem saber. E quando desapareci no parque, a mamãe usou o celular para descobrir onde eu estava. Mas agora não é hora de reclamar que a mamãe é super protetora. Se ela não tivesse me resgatado, eu poderia acabar em um circo itinerante com o Frio e o Billy. E isso foi um adeus à ideia dela de desplugar. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana. Bons tempos! Então fique ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.